Bom, para quem não me conhece, eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentar a renda e serem donas da própria agenda. Estamos aí de novo com essa missão e é algo que eu gosto muito de fazer, que faz parte aí da minha vida, da minha missão de trabalho mesmo, da minha vida profissional, Então, o tema de hoje, da live de hoje, é como que a gente concilia duas áreas de atuação dentro da psicologia, E principalmente aqui nesse momento, nessa live de hoje, eu vou falar para a psicóloga clínica. Então, se você conhece alguma amiga, ou tem algum colega, alguma colega psicóloga clínica, aperta ali no aviãozinho e encaminha essa live para ela, Quem sabe ela pode se beneficiar desse conteúdo também. Então nós vamos falar realmente dessa questão assim do quanto dentro da clínica, se você tem o desejo de aumentar a sua renda, quanto você pode agregar aí com uma possibilidade de atuação, tá certo? Mas vamos lá então, por que esse tema é importante? Por que eu resolvi trazer esse tema aqui? Porque algumas pessoas acabam me falando que elas têm uma certa resistência, inclusive, algumas psicólogas clínicas, resistência de pensar numa outra área de atuação, mesmo tendo a intenção de aumentar a sua renda, de ter mais tempo livre, enfim. E aí quando a gente fala, tá, mas se eu quero ter mais tempo, por que eu vou agregar mais serviço, E aí eu não vou ter tempo. Mas é justamente como eu flexibilizo aí a minha agenda, o quanto eu tenho controle dela nas mãos, tá? É nesse sentido. E automaticamente o quanto eu posso aumentar a minha renda também, tá certo? Então, é justamente para esse tipo de público, Para esse público aqui que eu vim falar, para as psicólogas que realmente têm o desejo de aumentar a agenda, mas tem uma certa dificuldade, uma resistência ainda com relação a isso, principalmente por um receio, de deixar, de repente pensar assim, eu vou ter que deixar de atender os meus clientes. A ideia aqui é justamente conciliar, ver o que a gente consegue fazer, que tipo de área de atuação a gente consegue trazer para conciliar e potencializar aí a sua renda, o aumento da sua renda. Combinado? Bom, eu sei que essa é uma preocupação genuína, da psicóloga clínica quando ela pensa em aumentar, em ampliar a sua área de atuação. Dependendo da área que ela está pensando em iniciar, numa área nova, e mesmo assim conciliando com a clínica, dependendo da área, essa preocupação é bem genuína, dela ter que de repente deixar de atender os seus clientes e tudo mais, tá? Isso vai depender realmente da área de atuação, mas aqui eu quero trazer uma possibilidade daquilo que é possível fazer essa conciliação de forma que a psicóloga clínica ela não precise deixar de atender os seus clientes, tá? Que ela possa continuar atendendo os seus clientes, mas ter uma outra área aí para potencializar, aumentar a sua renda e ela continuar sendo dona da própria agenda. Essa é a ideia. Eu não vou trazer aqui nenhuma situação que você não consiga fazer isso, tá bom? Então, essa é a proposta aqui desse momento. Mas então, vamos lá. Uma possibilidade, e é uma possibilidade que eu percebo que outras psicólogas também têm aí no dia a dia, às vezes já praticam isso, é conciliar a consultoria com o consultório. Então eu trabalho na área clínica, mas além disso eu também atuo na consultoria. E aí eu vou fazendo um bem bolado dessas duas áreas ali, Eu vou cuidando ali, administrando a minha agenda para conseguir atuar nessas duas áreas. Então, tanto com a psicologia clínica no meu consultório, com atendimento individual ou em grupo, às vezes, dependendo da minha abordagem, enfim, dos meus serviços dentro da psicologia clínica para a pessoa física, mas também agregando aí alguns horários na agenda para trabalhar com empresas, prestando serviço de consultoria para as organizações. E isso acaba, de fato, potencializando aí a sua renda também, tá certo? Agora perceba, se a psicóloga clínica ela tem já uma
autonomia para gerir a sua agenda, fica muito mais fácil ela fazer isso com a consultoria também. Porque da mesma forma que na clínica, né, ela pode flexibilizar, na consultoria ela também consegue fazer essa flexibilização, né? Ela também consegue ajustar horários, conciliar horários, determinar alguns dias para que ela possa atender só clínica ou que ela possa atender só na consultoria. Então é mais uma alternativa aí que ela tem, que ela pode, ou que ela pode ter, né? De agregar uma outra área de atuação dentro da sua própria área macro, que é a psicologia, né? Não saindo da psicologia e sem deixar de fazer algo que talvez ela goste muito, que é o atendimento clínico. Né? E aí você pode dizer, tá, Candice, mas e se ela tiver a agenda cheia, se eu tenho a agenda cheia? Tá tudo bem, né? Se você não tem a intenção de aumentar a sua renda com uma outra área de atuação, tá tudo certo. Aqui eu tô trazendo, e de novo eu falo, né? Esse assunto pensando naquela psicóloga clínica que tem a intenção de ampliar a sua área de atuação para aumentar a renda e continuar sendo dona da própria agenda. Então, por exemplo, se a psicóloga tem interesse na área da consultoria, ela pode determinar, por exemplo, tá, gente? 2 dias da semana para psicologia clínica, 2 dias da semana para psicologia na consultoria, né? Para atender empresas, para atender pessoa jurídica. Ou pode determinar horários específicos durante o dia para atendimento à pessoa física e outros para atendimento da pessoa jurídica, né? E deixa a sua agenda aberta ali para ir preenchendo com esses tipos de serviços. Então, isso também é uma possibilidade. Por quê? Porque a agenda está nas mãos dessa psicóloga, né? Não deixa de ficar nas mãos dela, certo? Então é possível sim a gente conseguir fazer essa conciliação entre a psicologia clínica e a consultoria, tá? Isso é uma possibilidade aqui. E às vezes as pessoas me perguntam assim, ok, Candice, tu fala que a agenda está na mão da psicóloga, né? Enfim, da própria psicóloga que está fazendo, está prestando atendimento, está prestando a consultoria. Mas tem empresas que às vezes não querem ser atendidas naqueles horários ali que ela tem disponível, né? E aí eu vou te dizer o seguinte, como você, né, a psicóloga clínica, ela tem a liberdade, a autonomia na sua agenda, muito provavelmente ela vai conseguir fazer algumas inserções, ela vai conseguir fazer alguns ajustes com os seus clientes, né, pessoa física também, negociar com a pessoa jurídica alguns ajustes também, para que ela consiga fazer o atendimento das duas partes. O que é importante nesse caso aqui é que, em primeiro lugar, né, quando eu estou atuando na consultoria e eu tenho já algum diferencial, isso acaba me deixando num patamar um pouco mais acima na hora de eu negociar as agendas com a empresa que está me contratando, né? Ou às vezes que já é um cliente meu de mais tempo, enfim. Então, eu preciso, é importante que eu tenha esse diferencial, porque esse diferencial agrega valor no meu serviço e automaticamente agregando valor para o meu serviço, eu tenho um poder maior de negociação de prazo, porque a empresa ela não quer me perder. Ela não quer contratar outra pessoa que pode atender no horário dela, se ela quer que eu faça esse atendimento, se ela confia no meu trabalho, sabe? Se ela confia na minha entrega. Ou, às vezes, ela ainda não me conhece, mas ela tem referência do meu trabalho, né? Pelas outras empresas em que eu já passei, enfim, pelas quais eu já atendi. Então, isso tudo pode fazer bastante diferença na hora da negociação das agendas, certo? E claro, né, gente, se ainda assim aquela organização ali, ela precisar de algum horário urgente, né, alguma coisa que você de repente olha para aquilo ali e pensa assim, poxa, isso aqui realmente eu poderia fazer um ajuste aqui porque eles estão realmente precisando que eu atenda naquela data ali, eu não posso deixar de atender. Tá ótimo, porque a agenda, de novo, está no seu controle, nas mãos da psicóloga clínica. Então, ela busca fazer esses ajustes também. Agora, tome cuidado, né? Não é para você priorizar a empresa
né? E não priorizar a pessoa física. Não é isso que eu estou falando aqui, né? Eu estou falando que você vai podendo negociar quando for possível e necessário. De novo, quando eu tenho um diferencial, eu tenho mais poder para negociar agendas também, eu tenho mais poder para negociar cronogramas, prazos e tudo mais, né? Então isso me ajuda. Até porque é importante, às vezes, quando eu digo para a organização, olha, eu não tenho esse horário aqui porque eu já tenho um cliente para atender, porque ela também vai ver o compromisso que eu tenho com esse cliente, que já foi pré-agendado, ou eu já atendo há mais tempo. E ela não precisa saber se esse cliente é pessoa física ou pessoa jurídica. Ela não precisa saber disso. Mas é importante que ela saiba que você cumpre com aquilo que você combina. Porque o que você faz para o outro, você vai fazer para ela também, tá? Faz sentido isso? É importante pensar nesse quesito também. O quanto o seu posicionamento na hora de negociar um prazo, de negociar uma agenda, tanto com a pessoa física quanto com a pessoa jurídica, mas a gente está falando aqui de entrar, né, nesse novo ramo aí, nessa nova área que é a consultoria, então a gente está falando mais de negociar com a pessoa jurídica, né? Ela também vai entender a sua postura profissional, seu posicionamento, né? O quanto você trabalha com ética, né, com responsabilidade e tudo mais. Isso também vai construindo uma imagem de você, né? Vai construindo o seu perfil enquanto consultora também nesse mercado de trabalho aí, certo? Então é um compromisso que você também estabelece com esse seu cliente. Tudo que é combinado, gente, não sai caro. Então tudo que for negociado e possível de negociar, a agenda está nas suas mãos. E lembrem, eu não estou falando que você deve priorizar a empresa ao invés da pessoa física, não. Até porque nós sabemos que quando a gente constrói um vínculo terapêutico, né, essa questão de horário, de local de atendimento, né, o setting terapêutico, isso tudo influencia também nessa nossa relação e no processo em si. A gente sabe o quanto isso é importante, né? Eu já atendi em clínica, sei como é que isso funciona. Então é importante a gente não desconsiderar essa parte. Agora, de qualquer forma, a gente precisa também negociar daí com a empresa, né? E claro, a partir do momento que eu negocio com ambas as partes, eu preciso cumprir as minhas negociações, os meus combinados, né? O que eu contratei aí com ambas as partes, tanto com pessoa física quanto com pessoa jurídica. Perceba que dessa forma você pode potencializar o aumento da sua renda, porque quando eu atendo empresa, geralmente os meus projetos, os contratos para a empresa, eles são contratos mais amplos, de mais tempo, e acabam tendo um valor maior e simplesmente pela hora de trabalho, de atendimento, né? A gente já falou isso numa outra live. A hora de atendimento da consultoria, ela é maior do que a hora de atendimento da psicoterapia, por exemplo, tá? E isso acaba agregando então mais valor para a sua hora quando você coloca, insere também, né, a consultoria, o atendimento às empresas dentro da sua rotina, dentro da sua agenda. E você não deixa de atender os seus clientes de pessoa física na clínica ali, individualmente ou em grupo, ainda assim continua sendo dona da sua própria agenda, ok? Então isso é uma alternativa. Agora, lembrem que compromisso é compromisso e quando a gente fala de agenda, a gente está falando de disciplina e de organização. A gente utiliza a agenda como um recurso ou uma ferramenta, né? Ela acaba sendo uma ferramenta nas nossas mãos para que a gente possa fazer todo esse trabalho de uma forma organizada, orquestrada, para que a gente não se perca no contato tanto com o meu cliente pessoa física quanto o meu cliente pessoa jurídica, né? E que tudo se estabeleça na melhor ordem possível, que eu não perca os prazos, né? Que eu realmente não perca todos os processos ali que já estão cronometrados, enfim, que já estão dentro do programa, né? Que eu já passei para a própria organização ou que eu já passei para o meu próprio cliente, pessoa física, porque ele está contando com aquele horário, ele está contando com aquele dia de atendimento, né?
Então, desde que eu não faça nada relacionado, né, diferente disso, a agenda acaba vindo justamente como uma ferramenta para me ajudar na organização e para que eu tenha disciplina, tá? Então, quando eu trabalho, se com uma área de atuação só, já é muito importante, né, eu trabalhar com agenda, tendo organização e disciplina, com duas áreas de atuação, é muito mais importante ainda, tá? Eu realmente tenho que dar ter mais cuidado com isso, né? Não posso deixar a coisa perder o controle ali, porque se eu perder o controle da minha agenda, eu posso ter um problema com isso também e acaba indo tudo por água abaixo, né? Imagine se por um acaso você começa a confundir horários, né? Deixou de marcar alguma coisa na sua agenda lá para a empresa. E aí a empresa tá lá te esperando, te chama, é um atendimento online, você começou a atender um cliente, pessoa física na clínica, e de repente te chama lá no celular ou no próprio notebook, né, no computador, chama a pessoa da empresa, tá lá te chamando. E aí você percebe, meu Deus, e agora? Né? Então, esses erros, e são erros mesmo, né? Claro, gente, podem acontecer imprevistos, podem acontecer esquecimentos, mas não deixam de ser erros graves, porque isso pode comprometer inclusive a nossa credibilidade. A credibilidade sobre o nosso trabalho pode reduzir inclusive a confiança que a empresa tem em mim, né? Ou em você, né? Então, veja o quanto é sensível e o quanto é importante esse cuidado com a agenda. Além disso, o que mais? Nós precisamos também colocar alguns limites, porque quando a gente não coloca limite, né, não define horário, começo de reunião, final de reunião, e a gente realmente se coloca no limite ali do final daquela reunião, tem situações que eu posso me estender muito mais e pegar um horário que é da empresa ou pegar um horário que é da pessoa física. E quando eu falo essa questão, né, essa diferença de horário mesmo, eu estou falando tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, né? Porque se eu me proponho a atender pessoa física, a pessoa jurídica, desculpa, né, na consultoria, se eu me proponho a atender a consultoria, automaticamente eu preciso também ter todo um cuidado com aquele cliente que já está comigo há algum tempo, né? Então eu tenho que ter consideração com relação a isso também, a esse cliente. Eu tenho que cuidar do horário dele, preservar o horário dele para que não seja um problema, né? Para que isso também não vire um problema. Porque se eu posso perder a credibilidade com a empresa, eu também posso perder a credibilidade com o meu cliente pessoa física da clínica. Faz sentido? Né? Então perceba que é uma questão que a gente precisa ter cuidado, tá? Cuidado mesmo quando a gente lida tanto com a pessoa física quanto com a pessoa jurídica, certo? Mas aqui eu queria deixar para você também duas dicas, então, para conciliar, né, tanto a área clínica quanto a consultoria, como uma possibilidade aí. Eu deixaria para vocês, gostaria de deixar aqui duas dicas. A primeira, gente, é definir realmente horário e dia de atendimento. Se você se propõe, né, a atender a pessoa jurídica também, se você é psicóloga clínica e você quer atender consultorias em consultorias às empresas, né, defina dentro da sua agenda, veja como ela está no momento atual, né, se você já tem uma agenda cheia, quais são os dias que você mais atende na clínica, como que você pode organizar, ajustar a sua agenda para deixar estipulado alguns dias para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, ou ainda tem a possibilidade de eu quero atender todos os dias, deixar os meus horários em aberto para a pessoa física, para a clínica. Então, de repente, colocar horários à noite, horários mais próximos ao almoço ou no comecinho da manhã, onde as pessoas que trabalham e que são os meus clientes, se eu não estou atendendo criança ou, né, jovem, enfim, que ainda não está no mercado de trabalho, a maioria desse público está trabalhando em horário comercial. A maioria, tá? Não estou dizendo de forma... não quero generalizar, mas de uma maneira
maior, né, a grande parte das pessoas ainda trabalham em horário comercial, tá? Então, de repente você consegue ajustar, deixar horários pré-definidos para a clínica e aí você define outros horários para a pessoa jurídica, para atender consultoria em empresas, né, para atender as empresas com serviço de consultoria, que pode ser em horário comercial, que geralmente é o horário que a maioria das empresas também está funcionando. E principalmente quem contrata um serviço, né, de consultoria dentro da psicologia. Treinamento e desenvolvimento, área da saúde, enfim, né, acaba trabalhando no horário comercial de modo geral, tá? Também não é 100%, mas de modo geral ainda a maioria é em horário comercial. Mas eu não quero fechar a minha agenda inteira, tá tudo bem, então determina aí alguns dias da semana. Eu quero trabalhar de segunda a quinta, estabelece lá alguns horários para clínica e alguns horários para empresa. Eu quero definir dias, então define 2 dias para clínica, 2 dias para empresa, né? Vai ajustando conforme você quer, conforme aquilo ali atende também à sua necessidade. E não só a sua necessidade de trabalho em si, mas a sua necessidade pessoal. Porque talvez você tenha filhos pequenos, né, e também queira buscá-los na creche ou na escolinha, participar de alguns momentos, né, deles também na escolinha. Então, você percebe que você pode ir costurando isso, ajustando, organizando isso na sua agenda. Só depende da sua disciplina e da sua organização e das negociações que você vai fazendo com as empresas, com os novos clientes que você vai tendo. À medida que você vai experimentando a consultoria, você também vai vendo o que mais vai te chamando a atenção. Pode ser que você experimentou, aumentou a sua renda, mas que ainda assim você prefere trabalhar só com a clínica. E ok, não tem problema. E aí você vai desvinculando ali, vai fechando, né, os contratos e vai abrindo de novo a parte clínica. Agora, se você perceber, né, que a consultoria ela também está ocupando mais espaço ou você está sendo mais procurada, né, do que na clínica, você também pode ir abrindo mais espaços na sua agenda para completar aí com a psicologia na consultoria, né? Atendimento de empresas, pessoa jurídica, tá certo? Então veja que aqui você tem total flexibilidade, mas o importante é você continua, né? Você não deixa de atender os seus clientes da clínica, que você tanto gosta, que você faz esse trabalho, né, com tanto amor e tanta dedicação, enfim, que você tem né, tanto carinho por esse tipo de atividade, mas ao mesmo tempo você abre o seu leque de atuação para uma outra área que pode potencializar muito, né, aumentar muito a sua renda e também você continua sendo dona da própria agenda, mesmo agregando a consultoria. Então a consultoria é uma das áreas dentro da psicologia, né, que eu posso dizer para vocês com certeza que você consegue conciliar com a clínica e ajustar essa questão dos horários também. Certo? Então, essa é a minha primeira dica, tá? Estabeleça, defina horários para atender pessoa física na clínica e a pessoa jurídica na consultoria. E uma outra dica que eu te dou aqui é nunca agende reunião que extrapole uma reunião a outra. Ou reunião, sabe, cravada assim, ó, terminou uma reunião às 8h01 já começa a outra reunião. Né? Nunca faça isso. Se você atende online, sempre deixe pelo menos de 15 minutos a uma meia hora de intervalo entre um atendimento ou outro, mesmo que você esteja mesclando pessoa física e pessoa jurídica, tá? Por quê, gente? Porque a gente sabe que na clínica tem pacientes que extrapolam um pouquinho mais do horário, principalmente aí, claro, a gente tem a questão do limite, né? Mas às vezes na clínica tem alguns assuntos que acabam sendo muito sensíveis e eles estão ali no final da sessão. E talvez tu não possa sair e encerrar a sessão sem fechar aquele assunto. Então deixa essa gordurinha ali para o final do seu atendimento também, tá? Essa é uma possibilidade, pode ser uma necessidade.
Quando a gente atende empresas, também pode acontecer esse tipo de situação, né? Da gente ter que fechar algum assunto antes de virar a página, né? E ir para outro atendimento, fechar algum assunto ali com a empresa, com a organização. Ou entrou uma outra pessoa na reunião ali, você tem que colocar, enfim, o status de como as coisas estão e tal. E pode se prolongar um pouquinho, isso pode acontecer também, tá? Ai, mas aí eu preciso ir até a hora que, né, eles quiserem? Não, não é isso. Você pode dizer assim, olha, gente, estamos encerrando a reunião, o nosso horário, né, de fechamento é agora, mas eu consigo ficar com vocês aqui mais 10 minutinhos, mais 15 minutinhos no máximo, sabe? Você vai negociando isso ali, sendo bem transparente com a empresa. Então, mais uma coisa que é importante para você ter essa flexibilidade, para você se sentir à vontade de fazer isso também, é já organizar a sua agenda com essas reuniões espaçadas aí, tendo pelo menos 15 minutos entre uma reunião ou outra, né? Sugestão é entre 15 minutos e meia hora, tá? Já seria uma boa prática, assim, uma boa possibilidade que você já se sente um pouco mais à vontade, fica mais tranquilo aí na hora de fazer essas viradas, né, de uma reunião para outra. Uma outra coisa que pode acontecer aqui é você também precisa comer, você precisa ir ao banheiro enquanto você está atendendo, então também tem essa situação, ter essa gordurinha, né, deixar esse intervalinho aí um pouco maior de 15 a 30 minutos entre uma reunião ou outra, também te permite levantar um pouco, esticar, alongar, ir ao banheiro, tomar uma água, comer algum lanche, né? Fazer alguma refeição aí nesse meio tempo. Então também é mais uma possibilidade. Por isso a importância de que quando eu quero conciliar a clínica com a consultoria, eu tenha essa boa prática, tá bom? Agora a gente está falando de atendimento online, mas e se for presencial? Se for presencial, o seu espaço ali de atendimento, né, de intervalo, tem que ser maior ainda, porque você precisa prever o deslocamento. Quando a gente fala de deslocamento, a gente está falando inclusive de trânsito, e a gente sabe que o trânsito, dependendo de onde a gente está trabalhando, né, pode ser mais complicado ou menos complicado. Mas quando a gente faz esse link, né, entre um atendimento e outro, atender a uma empresa e depois eu vou atender uma outra empresa, também pense no tempo que você vai precisar para o deslocamento, tá bom? Isso também é importante para a sua organização da agenda. Não adianta a gente querer colar uma reunião na outra e não dar conta de chegar, né? A gente precisa se antecipar. De preferência, atende um cliente de manhã, um cliente à tarde, por exemplo, porque daí você não precisa atender a manhã inteira nenhum nem outro, mas você tem mais esse respiro, né? Se precisar fazer algum deslocamento maior e se o atendimento for um pouco mais longo também em cada período. Então isso é mais uma atenção que a gente precisa ter. Da mesma forma, se você atende, tá atendendo, mesclando com a pessoa física e jurídica, para você chegar até o seu consultório também, faz aí, né, o cálculo do seu trajeto para que você tenha tempo de sentar, né, voltar ao normal ali, fechar aquela caixinha da empresa, abrir a caixinha da clínica, né, porque tem todas essas questões também. Mas vejam o quanto é possível, então eu queria deixar essas duas dicas aqui para vocês. A primeira é realmente definir dias e horários para atendimento da clínica e para atendimento de consultoria, tá? E aí você pode mesclar conforme a sua necessidade e a sua disponibilidade também. E o segundo é agendar reuniões que tenham espaços que você consiga ajustar aí, né? Deixar intervalos maiores entre uma ou outra para que não tenha nenhum problema de uma extrapolar na outra e você não conseguir ou embolar aí a sua agenda. Isso faz parte de organização e disciplina, né? E de novo, a agenda vem aqui como um recurso para nos ajudar nesse processo. Faz sentido? Então, se você chegou aqui agora, se você está assistindo essa live, né, se esse conteúdo fez algum sentido para você, coloca aqui nos comentários também, né, a sua contribuição. Se você já trabalha, já concilia a clínica com consultoria, escreve aqui. Se não concilia, mas tem o desejo de fazer essa conciliação, né, de colocar as duas na sua mesma agenda,
Coloca a sua dúvida, a sua pergunta, deixa os seus comentários aqui embaixo também, né? A sua opinião sobre isso.